Olá, olá, meu querido amigo, muito bem-vindo a mais uma série de dicas do Decorando a Lei Seca para você que está se preparando para os concursos da Advocacia Geral da União. E como nós já mencionamos anteriormente, considerando a importância da matéria Direito Administrativo para qualquer um dos concursos da AGU, nós vamos concentrar boa parte dessas dicas para essa matéria. E no vídeo de hoje, nós teremos mais 10 dicas de direito administrativo para você sobre temas extremamente relevantes. Trataremos aqui 5 dicas sobre princípios da administração pública e 5 dicas sobre organização administrativa, certo? Dica número 1 da aula de hoje trata sobre o princípio da impessoalidade. Senhores, nós não podemos esquecer que o princípio da impessoalidade, ele possui duas vertentes. A primeira vertente do princípio da impessoalidade diz respeito à relação entre a administração pública e administrado. A administração pública não pode atuar para favorecer ninguém, nem para prejudicar alguém. Ou seja, sempre que o poder público for atuar em relação a um particular, a um administrado, ele deve fazer de forma isonômica, sem precisar favorecer alguém ou nem mesmo sem pretender prejudicar alguma pessoa. Em razão dessa vertente é que existe, por exemplo, a realização do concurso público. A administração pública não pode livremente escolher com quem ela quer ou quem ela quer contratar para trabalhar nos seus quadros. Deve dar as mesmas condições para qualquer pessoa se tornar um agente público. Ou até mesmo podemos aqui fazer referência nessa primeira vertente sobre as licitações públicas. Como regra, o poder público não pode livremente escolher a empresa que ele quer que preste determinado serviço a ela. Deve sim abrir um certame licitatório, dentro de regras formais previstas na lei e nos editais de licitação, escolher a proposta mais vantajosa. Então, a primeira vertente do princípio da impessoalidade significa isso. A relação entre a administração pública e administrado deve ser quase que sempre isonômica, salvo aquelas exceções constitucionais de políticas afirmativas que nós já conhecemos de longa data. A segunda vertente do princípio da impessoalidade diz respeito aos atos praticados pela administração pública. Quando está lá um servidor público no exercício de sua função pública atuando, agindo, na verdade não é aquele servidor que está agindo, na verdade é a pessoa jurídica a qual ele pertence. Então, se vocês chegam no balcão de uma repartição pública e lá dentro está o Joãozinho, a Mariazinha e o Pedrinho, na verdade quem está lá dentro não é o Joãozinho, a Mariazinha e o Pedrinho. Lá quem está é o município. É o município X, é o município X, é o município X. É o estado Y, é o estado Y, é o estado Y. É a União, é a União, é a União. Quando o agente público está no exercício de sua função, não é a ele, pessoa física, que está ali a trabalhar, mas sim o Estado na figura da pessoa jurídica a qual ele pertence. Em razão disso é que se proíbe, por exemplo, que se faça publicidade com dinheiro público para fins de promoção pessoal dos agentes públicos. Quando se tem uma obra pública realizada, aquela obra não é do prefeito Joãozinho, aquela obra é do município X. Portanto, nós temos lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, uma regra que trata sobre esse tema, sobre a publicidade, que não pode violar o princípio da impessoalidade nessa segunda vertente, certo? Então guardem, o princípio da impessoalidade possui duas vertentes. Segunda dica, princípio da publicidade. Nós conhecemos de longa data também o princípio da publicidade, expressamente previsto lá no caput do artigo 37 da Constituição, que serve como forma de controle da sociedade, como forma de transparência dos atos da gestão pública. Mas o que eu quero aqui reforçar a vocês é que existem sim exceções ao princípio da publicidade. Eu já me deparei com diversas questões de concurso público dizendo que o princípio da impessoalidade ele é um princípio absoluto que não atrai nenhuma exceção. Muito pelo contrário, senhores, nós temos pelo menos duas exceções constitucionais lá do artigo 5º a esse princípio. Vamos a elas. Artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, sempre que a publicidade da administração pública puder violar a intimidade e a vida privada de alguém, ela deve se abster de gerar publicidade daquele ato para preservar essas proteções constitucionais, como, por exemplo, atos decorrentes de processos administrativos disciplinares que podem dizer respeito a importunações sexuais no ambiente de trabalho dentro da estrutura administrativa. Segunda exceção ao princípio da publicidade, artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Vejam aqui o finalzinho.
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, havendo essa situação fática de que seja imprescindível o sigilo à segurança da sociedade e do Estado, também a administração pública pode se negar a dar publicidade aos seus atos administrativos. Portanto, esse não é um princípio absoluto, tem pelo menos duas exceções constitucionais, certo? Vamos lá. Dica 3 desse vídeo, princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse princípio, longamente estudado por vocês, lá em processo civil, processo de trabalho, processo penal, também deve ser estudado dentro do direito administrativo, porque o artigo 5º, inciso 55 da Constituição diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. E para a doutrina majoritária, para que o contraditório e a ampla defesa sejam efetivamente respeitados no âmbito administrativo, deve ser assegurado ao interessado o direito à informação e o acesso aos autos do processo administrativo, deve ser assegurada a defesa prévia e que possa influenciar na decisão administrativa e também deve ser assegurado o direito ao recurso. Daqui, senhores, eu extraio duas súmulas vinculantes do STF que tratam sobre o tema contraditório e ampla defesa na via administrativa, que eu reputo importante ao conhecimento dos senhores. Súmula vinculante número 5 diz o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, a súmula vinculante 5 está dizendo que no PAD, no processo administrativo disciplinar, o ofendido, ou seja, aquele que está sendo investigado, não precisa estar representado por advogado. Não há nenhuma nulidade no processo administrativo, caso ele não esteja representado por advogado. E isso vale para qualquer processo administrativo. Então, se perguntarem aos senhores se há necessidade de presença de advogado nos processos administrativos, não há necessidade. Pode haver a representação por advogado, sim, mas se não houver, não há nenhuma nulidade nisso. E a segunda súmula que eu gostaria de fazer referência é a súmula vinculante número 21, que diz o seguinte: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Ou seja, senhores, não pode a administração pública condicionar a admissibilidade de recurso administrativo a qualquer impedimento que seja, muito menos depósito de dinheiro ou arrolamento prévio de bens. Isso porque essa interpretação decorre do próprio dispositivo constitucional que nós acabamos de fazer referência. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório para a defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, qualquer medida tendente a dificultar o recurso administrativo pode ser considerado inconstitucional, certo? Sobre contraditório para a defesa, era isso, senhores. Dica 4, princípio da autotutela administrativa. É um exercício da autotutela administrativa, é comum na administração pública, por isso que você que quer ser um procurador federal, um advogado da União, um procurador da Fazenda Nacional, deve conhecer o princípio da autotutela. Em razão desse princípio, senhores, a administração pública ela pode controlar seus próprios atos sem precisar se socorrer de uma prévia autorização judicial, ou seja, administrativamente o poder público pode anular ou revogar seus próprios atos sem precisar de autorização do Poder Judiciário. Há uma diferença essencial entre anular ato administrativo e revogar ato administrativo, e vocês precisam conhecer essa diferença ou essas diferenças. Quando eu falo de anular um ato administrativo, significa que eu estou falando de anular um ato administrativo ilegal, que está violando a lei. A anulação produz efeito ex tunc, e é um dever da administração pública, porque aquele ato administrativo está violando o princípio da legalidade, está violando um dispositivo legal, razão pela qual é obrigação do poder público anular aquele ato e os efeitos da anulação são ex tunc. O prazo, senhores, que a administração pública tem como regra para anular um ato administrativo é de 5 anos, salvo nos casos de má-fé daquele beneficiário do ato administrativo ilegal. Lá no processo previdenciário, na administração previdenciária, o prazo da autotutela previdenciária é de 10 anos e não de 5, certo? Ao passo que, senhores, a revogação do ato administrativo diz respeito à revogação de um ato inconveniente e inoportuno. A revogação é uma mera faculdade da administração pública, mora dentro, portanto, do seu juízo de conveniência e oportunidade.
A revogação de um ato administrativo produz efeitos ex nunc daqui em diante. Não há um prazo para que a administração pública exerça a autotutela quanto à revogação de um ato administrativo, mas ela deve respeitar os direitos adquiridos, os atos jurídicos perfeitos e as legítimas expectativas fundadas em precedentes anteriores da administração pública. Certo? Estudo em princípio da autotutela administrativa. Dica 5 e última sobre princípios da administração pública diz respeito ao princípio da continuidade do serviço público. Como regra, senhores, nós sabemos que os serviços públicos não podem ser interrompidos, ou seja, os serviços públicos devem ser prestados de forma ininterrupta. Mas o artigo 6º da Lei 8987/95, que é a lei que trata da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, lá no seu parágrafo 3º e 4º, trazem hipóteses em que a própria legislação admite a interrupção de serviços públicos. Vejam só, vou fazer leitura aos senhores. Parágrafo 3º do artigo 6º dessa lei. Não se caracteriza como descontinuidade de serviço público a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade. Parágrafo 4º, e essa é uma alteração legislativa recente, é bastante interessante, a interrupção dos serviços na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 3º, ou seja, por inadimplência do usuário, não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado. Ou seja, senhores, pode haver interrupção do serviço público em caso de emergência ou por problemas técnicos e por inadimplência. São 3 hipóteses: por emergência, problemas técnicos e por inadimplência do usuário. Agora, apenas e tão somente nos casos de emergência é que dispensa a prévia notificação do usuário. Ou seja, interrupção do serviço público em razão de emergência não precisa prévia notificação do usuário. Nos outros 2 casos, interrupção do serviço público por problemas técnicos ou por inadimplência do usuário, há necessidade de prévia notificação por parte do poder público ou da empresa concessionária de serviço público. Certo, queridos? Fechamos então as dicas sobre princípios da administração pública. Vamos à dica 6, entrando agora na organização administrativa. A primeira dica é a diferença entre desconcentração e descentralização da atividade administrativa. O poder público precisa se organizar para cumprir as funções e as missões constitucionais. O poder público pode criar estruturas para melhor servir à sociedade e se especializar e melhor atender ao interesse público. Quando nós falamos de desconcentração da atividade administrativa, significa que nós temos uma pessoa jurídica da estrutura da administração pública criando órgãos internos para cumprir as suas funções. Ou seja, eu tenho uma pessoa jurídica, imaginem que essa mão é uma pessoa jurídica, que cria órgãos ou departamentos internos para cumprir as suas missões constitucionais. Basta que vocês imaginem um município que vai criar a Secretaria de Educação para atuar nesse setor, a Secretaria de Cultura para atuar nesse setor, a Secretaria de Obras para atuar nesse setor, a Secretaria de Esporte para atuar nesse setor e daí por diante. Estes órgãos que derivam da desconcentração da atividade administrativa pertencem a uma pessoa jurídica que é um todo. Ao passo que, senhores, a descentralização da atividade administrativa é a passagem do exercício de uma atividade administrativa de uma pessoa jurídica para outra. Um ente federativo passa para uma nova pessoa jurídica o exercício da atividade administrativa, ou até mesmo de uma pessoa física, nos casos de autorização do serviço público. Aí sim, quando nós temos a descentralização da atividade administrativa, nós temos uma nova pessoa exercendo a atividade administrativa. Essa nova pessoa pode pertencer aos quadros da administração pública, pode ser uma autarquia, uma fundação pública ou uma estatal, na figura de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, ou pode até mesmo ser uma empresa da iniciativa privada, uma concessionária, uma permissionária de serviços públicos, certo? Então, desconcentração é a criação de órgãos internos de uma pessoa jurídica e a descentralização é a passagem da atividade administrativa para uma nova pessoa física ou, como regra, jurídica para o exercício dessa atividade administrativa, certo? Estudem e aprofundem o que é desconcentração e o que é descentralização da atividade administrativa. Próxima dica 7 do vídeo de hoje. Órgão público, senhores, não tem personalidade jurídica, embora possa vir a ter CNPJ para fins de controle financeiro e orçamentário. Eu acabei de trazer exemplos de órgãos públicos, por exemplo, as secretarias de determinado município.
órgão público não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica, ou seja, quem é sujeito de direitos e obrigações, é a pessoa jurídica a qual esse órgão pertence. Então, a Secretaria de Educação não é sujeito de direitos e obrigações. Quem é o município X a qual essa secretaria pertence, certo? Embora os órgãos possam ter CNPJ, isso não atribui a eles personalidade jurídica. Mas, senhores, vejam aqui a exceção. É possível que órgãos públicos, em algumas circunstâncias, tenham personalidade judiciária. Como um órgão público não tem personalidade jurídica, logo, como regra, ele não pode, por exemplo, ser sujeito ativo nem sujeito passivo numa ação judicial. Mas a súmula 525 da STJ deu margem para que alguns órgãos públicos tenham a personalidade judiciária, que significa a capacidade processual ativa, ou seja, excepcionalmente, alguns órgãos públicos, embora não tenham personalidade jurídica, terão, no caso concreto, personalidade judiciária, que é a capacidade processual ativa, para ir a juízo defender direito institucional seu, e não e nunca interesses de terceiros. Vejam a redação da súmula 525 da STJ. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, porque ela é um órgão público e nós acabamos de entender que eles não têm personalidade jurídica. Apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Então, estudem órgãos públicos, estudem que eles não têm personalidade jurídica, mas alguns órgãos têm personalidade judiciária, como, por exemplo, a Câmara de Vereadores, lá da súmula 525 do STJ. Certo? Dica 8. Nomeação do dirigente de universidade pública, senhores. Esse foi um tema que recentemente gerou algum debate na mídia e que o Supremo Tribunal Federal se manifestou na ADPF 759, julgada em fevereiro de 2021, e concluiu o seguinte, o Supremo Tribunal Federal: o presidente da República deve nomear um dos 3 candidatos indicados em lista tríplice, formada pelo colegiado máximo da universidade, mas não necessariamente o primeiro colocado, conforme a Lei 9192 de 95. Por que esse tema é importante para a AGU? Porque as universidades públicas são autarquias ou fundações públicas federais e são representadas judicialmente pela AGU e extrajudicialmente também pela AGU. A AGU presta consultoria jurídica para elas e defende seus interesses em juízo. Então, esse é um tema muito caro para a AGU. Sempre um tema que diz respeito a universidades públicas é extremamente caro para a AGU, como esse, que foi objeto de bastante debate na mídia, a nomeação dos reitores das universidades. Na lista tríplice encaminhada pela comunidade acadêmica, o presidente da República, ele pode nomear qualquer um dos 3 e não necessariamente o mais votado. Embora culturalmente se nomeie o mais votado, não há nenhuma obrigação legal nesse sentido imposta ao presidente da República. Certo? 9ª e 10ª dica dizem respeito a consórcios públicos, senhores. Consórcios públicos nada mais é do que a conjunção de esforços de entes federativos. Eu sugiro que vocês façam a leitura da Lei de Consórcios Públicos, uma lei pequena e que costuma cair em concurso público. A primeira dica sobre consórcio público é que ele pode ser criado sob 2 formas. Ou o consórcio público pode ser criado como associação pública, e aí será uma autarquia interfederativa, que integra a administração indireta de todos os entes consorciados, ou pode ser uma associação civil. Essa não integrará, portanto, a administração indireta dos entes consorciados. Se for uma associação pública, o regime jurídico dela é um regime mais de direito público, ao passo que se for uma associação civil, o regime jurídico é mais de direito privado. Então, o consórcio público pode ser criado sob 2 formas, e isso vai ser definido pelos entes consorciados. Essa é a dica 9. E a dica 10, ainda sobre consórcios públicos, diz respeito à previsão do artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Consórcios, que é a seguinte: o consórcio público, com personalidade jurídica de direito público ou privado, observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, a prestação de contas e a admissão de pessoal, que será regido pela CLT. Então, vejam, consórcio público, independentemente da forma que ele é criado, ou associação pública ou associação civil, ele faz licitação, seus contratos são administrativos, eles prestam contas aos tribunais de contas, eles contratam por concurso público e vejam, o regime de contratação de pessoal de ambos, em ambos os casos, é o seletista. Mesmo que eu tenha um consórcio público na figura de uma autarquia interfederativa, a contratação de pessoal por concurso público se dará pelo regime da CLT, então pode ser que isso seja considerada uma exceção ao regime jurídico único. Certo, senhores?
Essas eram as próximas 10 dicas de direito administrativo, de temas que nós reputamos bastante importantes para os concursos da AGU e espero que auxilie os senhores e que contribua para as suas pontuações na prova objetiva, tanto para advogado da União, quanto procurador federal e procurador da Fazenda Nacional. Certo, senhores? Nos acompanhem para as próximas dicas. Até a próxima e bons estudos.